Amém, amém. O tema da nossa palavra, nosso culto de hoje é a quem você presta culto. Esse é o tema. A quem você presta culto. Todos os anos, quando tenho essa época do dia 31 de outubro, né, nós lembramos porque não tem como não lembrar, né, que é Halloween. Porque, enfim, né, todos os lugares, apesar que na minha rua pelo menos tem diminuído, né? Parecia que antigamente as pessoas celebravam mais, mas enfim. Mas nós lembramos do Halloween, não é? E eu sei que você já conhece a história, eu também não quero pregar a respeito do Halloween, até porque eu não quero usar o altar para enfatizar uma obra maligna, e sim para enfatizar o nome de Deus. Amém? Porém, sem dar muita explicação, né, mas nós sabemos que esta data também, do dia 31 de outubro, é quando nós celebramos também, né, a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero ele vai com as 95 teses, ele fixa ali na porta da igreja. Eu vou contar algo curioso para vocês a respeito disso, né, antes de iniciar o culto propriamente dito. Vocês sabiam que, bom, essa festa de Halloween, ela vem tradicionalmente da Irlanda, ela não é uma festa americana, né? Então ela veio, né, para cá há séculos atrás, né? E na verdade ela vem a respeito de uma religião, né, dos druidas, os antigos celtas, que eles acreditavam que eles tinham é, como eu posso dizer de uma forma não agressiva e não tão impolítica, mas eles tinham uma relação com o mundo espiritual. Então, eles acreditavam que eles poderiam falar com o mundo espiritual, basicamente com demônios, né? E havia uma data específica do ano, que era, né, no final ali do verão, início do outono, que era o solstício, que era nessa data de 31, que era quando eles acreditavam que fazendo rituais de sacrifício humanos, muitas vezes, eles conseguiam, né, falar ali com esses demônios. E essa prática veio, né, para os Estados Unidos quando houve a grande fome, né, num século que eu não lembro qual era agora, se não sei se era o 19, se era o 13, perdão, eu não lembro que eu não me atentei. Mas o grande ponto é que veio para cá e então havia assim, as pessoas, algumas continuavam com as práticas, só que outras pessoas, o que elas faziam? Elas tinham medo. Então elas colocavam ali a sua casa decorada com abóboras, essas coisas, enfim, para espantar os demônios, por assim dizer, né? E depois essa tradição ela foi sendo atualizada. Começaram a dizer que não eram só demônios ruins, mas eram espíritos das pessoas que morreram, podiam visitar a sua casa. Então você tinha um tio que morreu, de repente, dia 31 ele podia aparecer lá, né? E as pessoas começaram a colocar doces nas casas para oferecer para um ente morto que talvez viria. Pois bem, em princípio, a Igreja Católica foi contra isso, né? Tentou, de alguma maneira, que essa celebração ela não se popularizasse. Só que ela não conseguiu, então ela usou aquele famoso ditado, né? Se não posso vencê-los, junte-se a eles, né? O dia de finados, conhecem o dia de finados, dia dos mortos, né? Ele era celebrado há muitos séculos atrás, no dia 13 de maio. Então, o que que o Papa Gregório III, eu acho, o que que ele fez? Ele mudou o dia dos mortos, que era do dia 13, para o dia 1 de novembro, em alguns países dia 2, né? Por quê? Porque o Halloween, que significa All Hallows Eve, que é a véspera antes do dia dos mortos, fosse celebrada um dia antes e depois seria o dia de finados. Por isso, né, que o dia de finados é logo depois do Halloween. Porém, agora vem o curioso. Martinho Lutero, ele já sabia de todas as coisas que a Igreja Católica até então fazia, né, com toda aquela região. Então, ele colocou propositalmente as 95 teses dele no dia 31, porque era quando a igreja estava nas vésperas celebrando o Dia dos Mortos.
e ele queria colocar a vida dentre os mortos. Amém? Então essa foi a primeira, assim, as pessoas dizem que tudo que é de Deus, o diabo corrompe, né? Mas aqui, né, acho que Deus usou algo que o diabo queria para colocar exatamente o contrário, né, neste dia. Amém? Então isso é algo que é importante. Agora, eu fiquei feliz de saber que o dia 31 era num domingo. Eu estava esperando esse dia o ano inteiro, para este momento, para a gente poder estar aqui no altar, exaltando o nome do nosso Senhor. Porque muitos não estão exaltando hoje, mas nós estamos. E a palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode muito. E aqui tem pelo menos uns 30 justos hoje. Amém? Ele pode muito. Eu quero começar lembrando que todo ser humano, independente de ser cristão ou não, todo ser humano tem uma necessidade de adorar alguma coisa. Todo ser humano tem uma necessidade de adorar, né? Os ateus adoram a sua própria pessoa ou a sua própria sabedoria. Cada religião, né, pagã que você vê, eles têm uma adoração. Todo ser humano, ele procura fazer culto para alguma coisa ou adorar alguma coisa. Pois bem, nós vamos lembrar que quando Jesus Cristo, ele foi tentado por Satanás ali no deserto, no momento que ele estava em jejum, uma das tentações era estar escrita em Mateus, capítulo 4, do 8 ao 10, que diz assim: Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adora o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Amém? Nós lembramos das outras tentações, né? Satanás, ele começa ali tentando a Jesus a respeito, né? Ele transformar as pedras em pães, porque Jesus estava com fome. Então, Satanás, ele vai ali na humanidade, ali na necessidade pessoal, primeiro. Ele vê que ele não dá sorte. Então, depois ele fala para Jesus, né? Ó, leva Jesus para um monte alto, se joga daqui e dá ordem para o seu anjo, né? Você é autoridade, você é bom. Dá ordem para o teu anjo que ele vai te segurar. E Jesus também dá a resposta. E no final, então, Satanás, ele vem com uma tentação realmente pesada. Ele fala assim: você está vendo o mundo inteiro? Eu vou, eu vou fugir um pouco da tradução literal bíblica, vou fazer uma tradução poética para você entender como que é complicado. Satanás, ele falou assim para Jesus: olha, daqui a algum tempo, você vai ser espancado, humilhado, cuspido, rejeitado pelo seu próprio povo. Você vai ser pendurado num madeiro como maldito. Você vai morrer por sufocamento. Você vai perder muito sangue. Você não vai deixar descendência no planeta. E esse povo que você vai morrer, ninguém tá nem aí para você. Mas olha só, coincidentemente, eu sou dono de tudo isso. Olha aqui, ó. Olha tudo que você está vendo. Eu sou dono. Foi me dado. Quando Adão perdeu a autoridade, eu ganhei essa autoridade ali. Foi me dado, é meu. Olha só. Se você só se prostrar aí, se você só bater uma continência, se você só baixar a cabeça para mim, eu vou te dar tudo isso sem você ter esforço nenhum. Você não tem que passar por nada disso, eu te dou. É só você se prostrar. Você não precisa sofrer. Tudo na sua mão. Consegue pensar nisso? Esquecer, assim, lembra assim, esquecer não, perdão. Lembrando que Jesus, ele é Deus, amém? Só que aqui ele é homem, ele está num corpo humano. Então, é algo tentador. Poderia ser algo tentador para Jesus. Mas Jesus, ele sabe da consequência de prestar um culto a alguma coisa. Ele sabe disso.
E ele não ia negociar, a, a desobedecer a Deus e se poupar por conta disso. Então, Jesus, ele simplesmente ele lembra o que está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, que vai dizer: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Jesus sabe isso, ele fala: não vou. Agora, por quê? A pergunta é, para iniciar aqui, né? Nós entendemos aqui, mas por que que Satanás estaria disposto a entregar o que ele tinha para receber culto? Por que que receber um culto para Satanás é tão importante? Era tão importante. E até hoje, por que que ele gosta tanto? Por que que ele quer tanto receber culto? Para isso, nós temos que entender o que que é culto primeiro. Você precisa entender o que que significa culto. Segundo o dicionário da Bíblia Almeida, diz que culto significa adoração. Culto é adoração, né? É quando buscamos, né? É quando nós buscamos e adoramos, né? Um ser que nós entendemos que ele é superior, que ele é maior. E nós, em amor, fazemos isso. Então, um culto, ele é adoração. E não é à toa que lá em João, no capítulo 4, do 23 ao 24, vai dizer assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Então entenda, então um culto ele tem a ver com adoração, tem a ver com você reconhecer que aquele ser ele é maior do que você, que ele é algo que você depende dele, ele é tudo na sua vida, ele é seu pai, ele é sua direção, ele é seu refúgio, é seu refrigério, é a sua força, é o seu conforto, é a sua, sabe, é a sua razão de vida. Isso é o que nós fazemos em adoração. E o apóstolo Paulo, quando ele fala a esse respeito, gente, ele vai mais profundo. Lá em Romanos 12, do 1 ao 2, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, o importante no verso 1 é que ele fala assim: culto racional. Né? O que que é um culto racional? Eu já escutei uma resposta assim: culto racional é um culto pensante, é que você pensa assim, você está racionando. Né? Mas não é isso. Né? Existem duas linhas teológicas que trabalham, né, na questão, entendendo o que seria um culto racional. Uma linha teológica entende que um culto racional é aquele culto que você vai publicamente, você não esconde a quem você adora, e você, né, prega, você fala, você de, devaga, né, a respeito daquilo, você abre o seu coração, você não tem vergonha, você é aquilo e acabou, né? Então, isso seria um culto racional, né, em uma linha teológica. Agora, tem uma outra linha teológica que eu acho que as duas estão corretas, né? Mas essa linha diz que um culto racional é aquela que você faz de todo o seu coração. É algo que você se coloca como assim, o culto é a sua vida. Você não tem como viver sem ter aquilo em você, sem ter aquela adoração dentro de você. Você não tem como viver sem viver para adorar a Deus. Você não tem como viver como viver para buscar a Deus, né? Então, assim, eu não vou entrar nos detalhes dos dois aqui, porque eles vão em ramificações aqui. Mas o grande ponto é que, quando Paulo está falando de culto racional, de qualquer forma, ele está dizendo assim: é uma coisa que você faz conscientemente. É uma coisa que é em você. Você não tem uma. Você não tem uma razão. Você não precisa de uma razão para fazer. Você faz porque você entende.
Você adora a Deus porque você entende que Ele é seu Pai. Você adora a Jesus porque você entende que Ele é seu Senhor e Salvador. E você vai fazer isso independente dos outros, independente da situação, independente de quem seja. A sua família inteira pode condenar você, apontar o dedo para você, ou dizer que você está errado. Mas você não vai parar de fazer isso, porque essa é a razão de toda a sua vida. Amém? Então isso, né, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quer dizer, uma pessoa, então, que ela cultua, que ela adora alguém, é aquela pessoa que ela de fato, ela entregou tudo o que ela tem, tudo o que ela é, tudo o que ela acredita. Ela está nas mãos daquele a quem ela adora. Estão entendendo? Está nas mãos daquele a quem ela adora. Agora, uma vez entendendo um pouco do que é culto, você vai lembrar também que Satanás, desde o princípio, talvez não desde o princípio, mas desde o momento que ele se corrompeu, por assim dizer, ele quis receber essa adoração, ele quis ser o adorado. E lá em Isaías, capítulo 14, né, bem famoso, do verso 12 ao verso 14, então tem uma citação de quando o inimigo ele é expulso, né, dos céus. Diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as altas nuvens, serei como o Altíssimo. Então existe esse desejo. E é curioso porque Satanás, ele foi expulso do céu, como você sabe. Ele, de uma maneira pseudo, ele tem um reino dele. Ele tem um reino das trevas que ele é ali adorado por aqueles demônios que o seguem, mas para ele não basta. É igual aquela pessoa que ela tem sede de poder. A pessoa que ela tem sede de poder, ela pode ter o dinheiro que for. Enquanto ela não tiver o controle de tudo, ela não vai parar. Porque ela quer, o problema não é o dinheiro, é o poder, é o controle, né? É uma coisa realmente complicada. Bom, agora, entendendo isso, uma coisa que nós temos que lembrar então, assim, Deus, Ele é o único que merece ser adorado. Ele é o único, na verdade, acho que a palavra não é essa. A palavra é, Ele é o único digno de ser adorado. Ele é o único digno de ser adorado. Por quê? Porque não existe em Deus a maldade, não existe a imparcialidade, não existe o julgo desigual. Não, Deus, ele é fiel. Amém. Deus é fiel. Deus é amor. Amém. Também Deus, ele é Deus da guerra, quando é necessário ter guerra, mas ele guerreia a favor dos seus filhos, que somos nós. Amém. Então Deus, ele é o único que ele é digno de ser adorado. Agora, qualquer adoração que nós fazemos a qualquer outro tipo de Deus com D minúsculo, qualquer coisa que você colocar acima de Deus e começar a prestar culto, gente, isso é um grande problema. Vamos dar alguns exemplos bíblicos primeiro, depois alguns outros exemplos não bíblicos. Biblicamente, você vai lembrar, por exemplo, quando o povo de Israel construiu o bezerro de ouro lá no deserto. Amém? Eu não vou ler a passagem, mas está em Êxodo 32, 7 a 8. O Demiso vai pôr, mas diz basicamente que Moisés sobe para receber as tábuas da aliança. Enquanto Moisés está lá, já fazia 40 dias. Deus fala assim: Moisés, desce lá, que o povo se corrompeu. O povo não teve paciência de esperar, né? E começou a adorar a outros deuses, né? Tem uma passagem também em Números 25, do 1 ao 3, que diz assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, ou seja, mulheres de Moabe eram as mulheres, não só as mulheres, mas aqui estou falando de mulheres, mas o povo moabita, eles tinham outros
deuses, com D minúsculo, e adoravam e não ao Deus Altíssimo, né? Que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses, entendendo o sacrifício como morte, né? O povo comia e se prostrava perante estes deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal, Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Todas as vezes que você coloca alguma coisa diante de Deus, como uma adoração, de certa forma, voluntária ou involuntariamente, haverá uma consequência. Eu lembro que quando eu era criança, obviamente, não se falava muito de Halloween no Brasil. Acho que nem tinha isso. Mas tinha uma festa chamada Cosme e Damião. Não sei quem lembra, no Brasil tinha uma festa chamada Cosme e Damião. Na verdade, Cosme e Damião, eles são demônios crianças, né, da Umbanda, por assim dizer. E no dia de Cosme e Damião, que era o dia das crianças, era dia 12 de outubro. Também era dia de alguma outra coisa, que eu não lembro. Mas, alguma coisa senhora, né? É, e aí algumas pessoas iam entregar doce, né? A minha avó minha avó afinada, a avó Ana, ela era muito cristã. E ela falava assim pra mim, ela me chamava de Fio, sei lá por quê, mas Fio, ó, hoje você vai ter pessoas na sua escola entregando doce. Não pega os doces dessa pessoa. Eu um dia eu falei, vó, por que não? Acho que para ela não querer me explicar muito espiritual, ela fala assim, porque se você comer, a sua perna vai apodrecer e vai cair. Gente, nunca comi um doce. Minha avó foi certeira. Né? Mas enfim, já tinha essa... Porque você participando de algo, você se torna conivente com aquilo. E isso é complicado, entendeu? Isso é muito complicado, tá? Agora, nós vemos aqui exemplos de pessoas que colocavam coisas no lugar de Deus. E nos dias atuais, existem pessoas que colocam o seu trabalho acima de Deus, colocam o seu dinheiro acima de Deus, colocam a sua família antes de Deus. Entendam, qualquer coisa que você colocar antes de Deus e trocar a Deus por aquilo, então é como se você adorasse aquilo. Às vezes nós colocamos a nossa preguiça antes de Deus. Ah, eu não vou hoje, eu estou cansado, não vou orar. Ah, eu não consigo orar, não sinto nada. Né? Entende? São coisas que nós temos que prestar muito cuidado. Porque sempre que colocamos algo diante de Deus, nós acabamos nos desviando. Agora, uma pergunta importante, que talvez você já se perguntou isso. Caramba, por exemplo, o povo de Israel. O povo de Israel via os milagres de Deus, amém? Vocês sabem disso. Por exemplo, o povo que estava no deserto, eles viram as pragas do Egito, eles viram o maná cair do céu, eles viram um monte de coisa que Deus fazia. Viram água sair de pedra, né? Mesmo Balaão, o jumento, falou... Eu não vou voltar na história de Balaão, mas quanta coisa eles viram. E a pergunta é, vendo tudo isso, por quê? Por que eles se desviavam? Vendo todos os milagres, por que eles paravam de frequentar, por exemplo, o culto? Ou por que eles paravam de orar? Qual que era o motivo? Qual que era o motivo? Eu vou responder isso lendo um texto na Bíblia. Está em Ezequiel, capítulo 8, do 12 ao 16. Antes de eu ler o 12, só para você saber o contexto, Ezequiel estava no exílio babilônico, ele estava preso. Estavam orando para que Jerusalém, que Israel voltasse, né, a ser nação. Eles estavam no exílio. E neste exílio, num dado momento, Deus, ele fala com Ezequiel e Deus dá uma visão para Ezequiel. Deus literalmente se mostra para Ezequiel da cintura para baixo. A palavra diz que Ezequiel vê a mão de Deus e a mão dele pega ele pelo cabelo e leva ele para um lugar, né? Imagina o tamanho dessa mão, né? E ao mesmo tempo tirou a dor, que puxar o cabelo dói, gente, né? Mas então ele vai falar com Ezequiel. Olha o que diz no verso 12.
Fala assim, ele me disse, né? Deus falando com Ezequiel. Ele me disse, filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Quer dizer, escondido? Quer dizer, as autoridades de Israel deveriam ser aquelas que deveriam estar orando pelo povo, deveria estar guiando o povo. Mas aprenda isso, por mais que doa no seu coração. Tudo que eu faço, tudo que você faz, não tem como esconder de Deus. Deus vê tudo. Não tem como. E ele fala assim: filho do homem, você viu que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um no santuário da sua própria imagem esculpida. Eles tinham imagens, eles estavam adorando a demônios. E aí, olha a desculpa deles. Por que eles faziam isso? A desculpa é, eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor nos abandonou. Eles diziam assim, o Senhor não está vendo isso aqui, o Senhor não está olhando para nós, o Senhor não está mais aqui. Eles se desviavam, a maioria das vezes as pessoas se desviam porque elas não esperam o agir de Deus. Elas querem as coisas para ontem. Elas querem que Deus resolva uma doença hoje. Senhor, eu orei e o Senhor não me curou, não vou mais para a igreja. Senhor, eu orei e o Senhor não me deu um emprego, não vou mais. Senhor, não me restaurou meu casamento, que Deus é o Senhor, não quero mais. Então eu vou em algum lugar para algum Deus que me dê alguma coisa. Por isso que muitas pessoas fazem pactos com o diabo. Porque o diabo, ele fala assim, se você me der a sua alma, eu te dou. Vou dizer, ele dá mesmo. Só que ele dá, mas ele toma. Só existe um Deus que te dá algo permanente, que é o nosso Senhor. Mas aqui mostra, você vê, eles abandonaram, eles estavam ali, o Senhor nos pôs no exílio, agora vamos buscar algum Deus que nos ajude. E aí Deus continua no verso 13, e de novo disse, você os vê, e você verá, eles ainda fazendo coisas mais repugnantes. Eles vão fazer coisas piores. Ele continua, então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. E lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Daqui a pouco eu falo quem que é Tamuz. Né? Chorando por Tamuz. E ele me disse, você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Verso 16. Então ele me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens com as costas para o templo do Senhor e prostrados na direção ao sol, adorando o sol, como o sol, um criador. Né? Agora, percebam, então, aqueles que deviam estar buscando a Deus, eles estavam buscando a demônios. Eu sei que está pesado o culto, gente, mas é bom você escutar isso, né? Estavam buscando outras coisas. Então, por exemplo, né? Quem que era Tamuz? Tamuz, enfim, ele aparece em várias culturas diferentes. Tamuz, ele é filho de Ishtar e Nimrod, por exemplo. Tamuz também, ele é marido de Inanna, né, na mitologia babilônica. Na mitologia egípcia, Tamuz, ele é Horus. Tamuz é Horus na mitologia egípcia, né, chamado como Horus, né? Ele é o filho de Ísis com Osíris, né? Na Grécia, ele é conhecido como Adonis, né? Ele também é um pastor. Existe uma linha totalmente contrária à visão de Deus, que eles falam que, na verdade, Jesus, ele é Tamuz. Dizem que Jesus é Tamuz porque a história de Tamuz veio antes de Jesus. Quer dizer, é uma coisa totalmente maligna para destruir, né? Tem até um documentário, acho que é o Zeitgeist, como é que chama? Fala de novo, Demiso. Zeitgeist, é isso mesmo, que é esse povo que acredita. Enfim, é algo, mas entenda, quer dizer, como é que pode, né? Nós estamos vendo aqui pessoas já adorando a isso, naquela época. E Deus está mostrando, está vendo aqui? Agora, entendedores entenderão o que eu vou dizer.
Eu não sei se até hoje continuam fazendo isso. Eu não sei se até hoje pessoas aí de poder continuam fazendo isso. Eu não sei. Mas uma coisa é fato. Satanás, ele não cansa de querer ser adorado. Ele não cansa de querer receber adoração. E isso é muito complicado. Em 1 Coríntios 10, do 20 a 21, fala assim: não quero dizer que os pagãos, que os pagãos sacrificam, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Vocês não podem beber no cálice do Senhor e no cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Eu sei que é pesado, gente. Deuteronômio 18, do 10 ao 12, fala assim: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, né? E que pratique adivinhação, ou dedique a sua vida à magia, ou faça presságios, ou a qualquer feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem faz essas coisas. E é por conta dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Entenda como é complicado você colocar o seu coração em qualquer coisa que não seja de Deus. E nós temos uma responsabilidade grande. Uma delas, que cabe a todos nós, é você manter a sua salvação, amém? Se manter alinhado com Deus. E outra responsabilidade grande, você que tem filhos, você que tem netos, é manter os seus filhos e os seus netos no caminho do Senhor. Porque na minha época, por exemplo, essa festa, que é uma festa pagã, né, de muitas que tem, mas essa em específico, não era tão falado no Brasil. Né? Hoje está no mundo inteiro. É difícil você mostrar para uma criança que ele não pode, porque ele não vê o mal. Ele não vê a maldade. E nós temos que mostrar para eles que existe a maldade. Né? Porque isso é uma proteção. Amém? Então, é uma coisa complicada. Agora, você e eu fomos criados por Deus para adorar o Criador. Para dar testemunho dele na terra. Para ser discípulo de Jesus. Amém? E quando estamos na vontade do Pai, nada vai me faltar. Nada vai te faltar. Mesmo que por pouco tempo você tenha uma luta. Mas Deus, ele é com você. Então, não corrompa o seu coração. Não deixe de frequentar a igreja. Não deixe de orar. Não deixe de buscar a Deus. Não negocie, porque alguma coisa ainda não deu certo. Não abra o seu coração para uma brecha. Não se venda. Amém? Não se corrompa, mas mantenha o seu coração firme. Amém? Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, fala assim: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Percebam, as nossas lutas não podem ser um motivo para a gente parar. Mas tem que ser um motivo para a gente entender que eu vou receber algo que Deus está preparando para mim. Existe algo que Deus está trabalhando. Existe algo que ainda não chegou o tempo, mas o tempo vai chegar. O meu coração não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar a intensidade que eu oro ou que eu leio a palavra, as escrituras sagradas, diminuir por conta de um monte de coisa. É claro que eu entendo que a gente tem as correrias do nosso dia, a gente trabalha, tem um monte de coisa, eu entendo isso, mas eu não posso deixar que o meu trabalho ou as minhas dificuldades diárias roubem de mim o tempo que eu tenho para Deus, porque afinal, se Deus não estiver na minha e na sua vida, a gente está perdido. Nós precisamos disso, é a nossa vida, é o nosso culto racional. Estão entendendo? É o nosso culto racional. Então, existe coisas na nossa vida que ela é inegociável. É inegociável. É inegociável. O mundo está forçando com que as pessoas aceitem todas as coisas que para nós é moral. Eles estão quebrando as leis morais e transformando leis morais
em leis normais, né? Em leis civis, seja o que for, mas mas enfim, eles podem fazer o que quiser. Só que o que há em mim com Deus, isso não pode se quebrar. Porque mesmo que você esteja preso numa cadeia e você não possa ler a palavra, mas a palavra de Deus diz que o Senhor habita em você. Onde você estiver, você está com Ele. Amém? Então, quando nós temos a liberdade de culto, temos a liberdade de proclamar a palavra do Senhor, eu não posso deixar com que o meu problema vire o meu culto. Quantas vezes o seu problema vira o seu culto? Quantas vezes o seu problema fica acima do seu Deus? A sua luta fica acima da sua fé. A sua dor fica acima daquilo que Deus tem para você. O seu medo fica acima daquilo que você crê. Então aquilo transforma no seu culto. É claro, devido às proporções, é lógico, né? Que aqui eu estava falando de um culto realmente, né, com sacrifícios e tal, mas qualquer coisa, gente, não se enganem. Qualquer coisa que a gente coloca acima de Deus, ela é complicada. E neste dia, né, nesse dia 31, isso me trouxe a pensar isso. É claro, não é? E também não estou julgando se você participa desta festa ou não, né? Mas eu decidi por não participar. Mas a questão é a seguinte: é, mesmo eu sendo cristão e dizendo assim, eu não vou em Halloween, eu não vou em carnaval, essa coisa é para os ímpios, eu sou cristão. Tá, mas será que não tem outras coisas que eu coloco num peso tão igual? As mentiras que eu falo, os pensamentos que eu tenho, as maldições que são declaradas. Será que eu não faço isso também travestido né, não de festa, mas, né, ali, não, mas eu errei. Quer dizer, entende? Eu quero trazer esse pensamento a cada um de nós hoje. Esse pensamento. Estamos vivendo em épocas que, de fato, e é inegável, cada vez mais as pessoas têm uma dificuldade a chegar a Deus. As pessoas, mesmo o cristão que vem na igreja, ele vem, talvez já sentiu o Espírito um momento, mas às vezes está na igreja há muito tempo, só que ele não sente mais a presença. Ele ora e não sente mais que a oração dele está sendo ouvida. Ele acaba transformando o próprio culto numa religiosidade e não mais numa adoração ao Criador. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, isso é uma coisa que, nesse dia, nós temos que pensar: como que eu estou conduzindo o meu cristianismo, a minha fé em Deus? Será que eu já não transformei tudo no automático? E eu estou vivendo uma fé automática? Eu oro no automático, perdão. Eu toco no automático, eu canto no automático. Em 1 João 2,17, diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanecer para sempre. Estava orando hoje, né, com o Danilo, e Deus colocou no meu coração. Deus colocou no meu coração que existem pessoas que eles matam, ou eles querem mudar o mundo para ter um poder, um tipo de poder, ou um tipo de controle. Só que esse poder e esse controle que as pessoas acham que tem, ela vai acabar, vai passar, não é eterno. Vai chegar um tempo que não é eterno. Mas a palavra de Deus me garante que aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Eu estarei para sempre. Você estará para sempre. Nós estaremos para sempre. Então, se para eu permanecer para sempre, hoje, eu preciso negar uma tentação que Satanás coloca sobre mim, e eu não estou falando de Halloween, estou falando de qualquer tentação que te leve para longe de Deus. Se hoje eu preciso negar, então negarei, porque eu não vou perder a minha salvação por conta de práticas que todo mundo faz, porque ninguém pode me salvar. Quem pode me salvar é o Senhor. E se a salvação depende da minha obediência, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Simples assim. Então, esse é o coração que nós precisamos ter em cada um de nós. E outra, quando nós colocamos alguma coisa na frente de Deus, não sei se você já parou a pensar, nós quebramos o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é quebrado, né? Amarás tem duas versões, até marquei para não, né? Em Deuteronômio fala, não terás outros deuses diante de mim. Mas Jesus diz, amarás ao teu Deus acima de todas as coisas com todo o seu coração. Quando você coloca outra coisa acima disso, você quebra o primeiro mandamento. Pô, perdendo o primeiro, vai ganhar de quem? Né? Então tem que estar firme, né? Em 1 Crônica 29:11 fala assim, Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Por tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Não existe nada acima de Deus. Não existe nada. Amém? Então, isso são coisas, queridos, que nós precisamos sair daqui hoje, guardando em nosso coração. Eu sou um adorador. Fala assim, eu sou um adorador. Você é um adorador, você é uma adoradora. Você nasceu para isso. Você veio na terra para isso. Para adorá-lo em espírito e em verdade. Quando eu digo adorador, não estou dizendo simplesmente uma pessoa que canta ou que toca. Eu estou dizendo você no seu testemunho. Você quando conversa com as pessoas. Você quando mostra para as pessoas a razão da esperança da sua vida, Jesus Cristo. Você é esse adorador. Você foi chamado para isso. E por mais que em alguns momentos da nossa vida, nós começamos a meio que fraquejar na fé em alguns momentos, só que isso não muda o fato de quem você é. Enquanto você estiver vivo, você tem a oportunidade de ser um adorador, de ser o que você foi criado para ser. Hoje eu estava orando quando começou o culto, não sei quantos prestaram atenção na oração que eu estava fazendo, né? Foi uma oração que eu senti no coração e eu memorizei para poder falar neste momento, né? Por que nós, quando conhecemos a Jesus, nós temos um baita de um fogo? Tem um momento na nossa vida que você se converte, você está animado, você fala, meu Deus, minha vida mudou. Não é assim? Lembra, eu sempre faço a pergunta, você lembra do dia que você se converteu? Lembra daquele dia que aquele que fumava já jogou o Marlboro no bueiro, né? Aquele que bebia já jogou as amarolas fora, né? Quer dizer, o pessoal, assim, quando Jesus entrou na sua vida, você queria assim, caramba, se tiver culto todo dia eu vou. E você, além de culto, você quer ajudar. Você quer, puxa, pastor, sei lá, posso ficar na portaria? Posso ficar no, eu ia falar reto projetor, mas é muito velho, né, gente? Posso ficar né? Enfim, posso ajudar em alguma coisa? Você está animado, você está com gás. As pessoas ali, às vezes, tem os irmãozinhos meio chatos na igreja, você não está nem aí para os irmãozinhos chatos. Você quer servir, você está rindo à toa. Você é o pastor está pregando, você está aqui, que palavra, que palavra, jogando as cadeiras para o alto. Não é assim? Mas depois, vai passando o tempo, passa uns anos aí aquele seu entusiasmo já não é igual. Você não é mais a mesma coisa. É difícil tirar uma amém da tua boca. É difícil uma lágrima sair do seu olho. Você fica ali, né? Você fica pensando, caramba, tomara que o pastor acabe às 17 hoje. Né? Você fica ali, né, preocupado com o horário. Você fica ali, por quê? Por que isso aconteceu? Você entrou em pecado? Alguns vão falar, porque deve ter pecado, né? Não é. Às vezes não tem a ver com pecado, às vezes sim, mas às vezes não tem a ver com pecado. Sabe qual é que é? Às vezes para você, as coisas ficaram normais. Tudo ficou normal. O culto é normal. Então você entra assim, bom, louvor 40 minutos, a pastora vai orar mais 5, chama as crianças, palavra mais uma meia hora, 40 minutos, depois você vai ter um café, embora, mais umas 2 horinhas, então beleza. Você já vem no seu racional, tudo que vai acontecer no culto.
Você não vem na expectativa de Deus te surpreender mais. Você vem por vir. Você vem porque você é crente. Você vem porque você aceitou Jesus. Você vem porque você tem que vir. Você vem porque senão alguém vai te ligar e falar, por que você não veio? Você vem para não ser cobrado. E então acaba o seu amor. Mas cada culto é um milagre. Cada culto é um milagre de Deus. Amém? Cada culto é um milagre de Deus. Cada momento é uma hora que Deus ele está fazendo algo. E eu tenho que estar preparado para isso. Eu não estou preocupado com a palavra que vai ser pregada. Eu estou preocupado, na verdade, com o que Deus ele vai falar no meio de nós. Amém? A palavra de Deus aqui. Deixa o Alexandre tocar, pode tirar o louvor. Toca para mim, Ale, por favor. Em João capítulo 6, do 61 ao 69, diz assim: sabendo, presta atenção nisso, sabendo em seu íntimo, para dar uma ênfase no que eu vou ler. Jesus, ele está fazendo uma declaração a todo um monte de pessoas. Jesus está fazendo uma declaração ali, ele está rasgando o seu coração. E ele está dizendo assim: ninguém vai vir ao Pai, senão por mim. Jesus está falando assim, que não tem como chegar a Deus se não for por Jesus. Ele está se revelando como Messias. Ele está se revelando aqui como Filho de Deus. Ele está falando para as pessoas que Ele é aquele que vai encobrir todos os pecados. E Ele está dando um discurso. E aí no discurso, Jesus ele percebe que aquela multidão começou no coração a falar assim: não é possível. Não. Um homem não pode ser o intermediador entre nós e Deus. É blasfêmia. Ele está falando é blasfêmia. Pessoas ali começaram a duvidar. Estava indo tudo bem até Jesus fazendo os milagres, estava tudo bem. Na hora que Jesus revela quem Ele é, não é possível. Deus não ia enviar seu filho assim. O libertador que a gente quer é um libertador político, é um libertador que tem espada. Esse aqui é filho do carpinteiro. Ele é filho do carpinteiro, ele não pode ser o libertador. Sabendo em seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse isso. Jesus lhes disse: isso te escandaliza? Isso que eu estou falando escandaliza vocês? O que acontecerá então se vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O que vai acontecer quando vocês me virem subir? Né? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Será que tem alguém entre nós hoje que não crê? Não quero que você pense aí. Será que tem alguém aqui nessa igreja que não crê? A pastora hoje na oração, ela falou uma coisa muito, muito importante. Ela falou assim: eu não estou preocupada com a igreja que a gente vai, o que vai acontecer. O que eu estou preocupada é se essa igreja está agradando ao Criador. E é isso mesmo, é o que eu estou preocupado também. Porque se essa igreja não estiver agradando ao Criador, sabe o que significa? Que eu fracassei como pastor. Eu fracassei como filho, eu estou fracassando, estou errado. Então eu também não estou agradando. Se vocês não estiverem agradando, eu também não estou agradando. E se eu não estou agradando, então eu estou lascado, porque eu vou perder minha salvação. Eu estou fazendo algo que Deus não quer. Então eu me preocupo com cada um de vocês, se vocês estão firmes na fé, se vocês estão orando, se vocês estão lendo a palavra. E o máximo que a gente pode, a gente proporciona o melhor que a gente pode. Claro que devido às proporções, cada um é responsável por suas próprias decisões. Mas eu me preocupo como é que vocês estão. Então Jesus, ele sabia que ali haviam pessoas que não creem, e não estavam crendo nele. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E então Jesus continuou. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante,
muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Lembra da tentação de Jesus lá no deserto? Satanás falou assim para ele: ó, eles vão te abandonar, eles vão te entregar, eles não vão com você, eles não te amam, eles querem alguma coisa em troca. Satanás está dizendo assim: as pessoas querem algo em troca sempre. E não adianta o que você quer dar para eles não vão entender, eles não vão saber esse negócio de vida eterna, os caras querem para hoje. O cara não quer saber se ele vai ter a vida eterna, ele quer saber o que tem hoje, o que tem para hoje, o que ele vai comer hoje. Ele quer saber se é picanha, se é maminha, o que ele vai comer. Ele não quer saber se no céu ele vai comer da árvore da vida, que é a árvore que dá a vida eterna. Ele não quer saber. É como se Satanás dissesse assim: por isso que tudo que eu ofereço eles pegam, porque eles querem uma troca. Eles querem um alívio. Ele quer um alívio no casamento, eu ponho um adultério. Ele quer um alívio de pressão no trabalho, eu ponho a bebida. Eu dou o que eles querem, eu dou o que eles querem, eu dou o que eles querem. Se ele está chateado com a igreja, eu deixo ele ficar em casa achando que a igreja é ele não precisa ir no culto mais não. Fica em casa mesmo, eu ponho isso nele, não precisa. Eles não querem. Volta lá, volta de novo, por favor, no meme. Então, percebam. Agora pensa. Você tem que estar muito convicto do que você está fazendo quando todo mundo te larga, te abandona. Você tem que estar muito convicto. É muito triste quando as pessoas te abandonam. É muito triste quando você é acusado injustamente. Eu não sei se você já passou a horrível experiência de ser acusado sem você ter feito nada. É horrível. Porque por mais que você argumente e se defenda, sempre vai ter alguém que vai acreditar na outra pessoa e não em você. Sempre. Você tem que estar muito convicto. E Jesus estava sendo abandonado aqui por uma multidão. Não estava só os 12 ali. Tinha muita gente. Que eles estavam dizendo assim: ah não, esse Jesus é fracassado. Vamos adorar Baal, vamos adorar Tamuz, vamos adorar o Mago Merlin, vamos adorar o Harry Potter, vamos adorar qualquer outra coisa. Esquece, vamos adorar o Thor. Né? Mas Jesus não dá. Você é louco. Agora sim, próximo verso, por favor. Jesus, aí então, pergunta fantástica. Todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. E Jesus olha para os 12. Mesmo que entre deles havia um que iria traí-lo, lembra disso. Mas ele olha para os 12 que permaneceram ali. E ele pergunta, né? E vocês? Vocês também não querem ir embora? Vocês não querem ir também? Vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir embora, não? Essa igreja está tão vazia. Vocês não querem ir embora? As coisas estão tão difíceis. Você não quer ir embora? O Brasil está tão complicado. Só que de repente a sua família precisa de você lá. Você não quer ir embora dos Estados Unidos para sua família, não? Você não quer parar? Vende tudo. Ou você não quer trazer eles para cá? Quer dizer, não estou fazendo correlacionado, mas entende? É uma pergunta de decisão, esse é o ponto. Pergunta de decisão. Jesus está perguntando, Jesus está fazendo uma pergunta para decidir o futuro, não de Jesus. Jesus está garantido. É uma pergunta para decidir o futuro daqueles que ainda continuaram ali. E vocês não querem ir? Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? Se somente tu tens a palavra de vida eterna. Para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Somente o Senhor. Quer dizer, não importa quão duro é o discurso, não importa quão difícil é o cristianismo, não importa quão difícil é permanecer na igreja, não importa quão difícil é, mas uma coisa é irrevogável: somente Ele tem a palavra da vida eterna.
E a minha vida não acaba nesse mundo. Eu estou aqui de passagem. E você está aqui de passagem. Vai acabar, isso vai acabar. O que você acha que você tem vai acabar. Os dons que você tem, o talento, o dinheiro, a casa, a família, tudo isso vai acabar. Mas somente Ele tem a palavra de vida eterna. E Pedro continua: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Olha que forte isso. Nós cremos, o crer tem a ver com a fé. Só que ele está dizendo assim, olha só, porque a fé é esperar aquilo que vai acontecer. Eu espero aquilo que ainda vai acontecer. Não aconteceu, mas eu espero. Mas Pedro está falando assim, não, eu creio pela fé, mas eu já sei. A minha fé está comprovada quando eu te vejo. Quando eu te vejo, a minha fé está comprovada. Acabou, eu não tenho que argumentar. É isso e acabou. Então hoje eu pergunto para mim, para vocês, e hoje essa pergunta também é para mim. Será que eu e você estamos prestando culto para alguma coisa que não é para o Criador? Será que eu estou recebendo palavras, eu estou me deixando levar por coisas que não é de Deus? E eu estou indo muito além desse feriado de hoje. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse feriado de hoje, por mais que tenha, esse dia de hoje, Halloween, por mais que tenha um peso espiritual, e infelizmente acontece um monte de coisa, só que o meu Deus é muito maior do que isso. E eu creio no que diz na palavra de Apocalipse, no capítulo 5, se eu não me engano, ou 8, mas diz lá que os santos que perderam a vida em nome de Jesus, eles clamam por justiça, e Deus diz assim: quando atingir o limite de todos que chegarem, que morrerem por mim, a justiça virá. Todo aquele que por acaso perdeu a sua vida injustamente, será vingado pelo nome do nosso Senhor. Então a pessoa pode perecer hoje aqui, mas ela já está com o Criador, e nós estamos aqui. Então hoje Deus fala conosco: coloca o seu coração em adoração a mim. A equipe de louvor pode subir. Coloca o seu coração em adoração a mim. Coloca o seu coração em adoração a mim. Quando você chega na casa de Deus, como nós estamos aqui hoje, nós temos que chegar aqui na expectativa de ser surpreendidos. Senhor, eu quero ser surpreendido. Pai, eu vim aqui hoje, Deus, porque eu sei que em algum momento o Senhor vai falar comigo. O Senhor vai falar no meu coração. E eu vim aqui, Deus, porque eu sei que o Senhor me chamou. Você veio hoje aqui, repito, você veio hoje aqui porque Deus te chamou. E te chamou para que você o adore, para que você exalte o nome dEle, e para que você se lembre que somente Ele tem a palavra de vida eterna. Somente Ele. Será que você pode dizer isso? Senhor, com fé, Senhor, somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Somente Ele tem a palavra de vida eterna. Eu quero que você fique de pé no seu lugar agora. Só fique de pé. Preste atenção em tudo que você ouviu nesse culto. O louvor agora, esse momento é diferente do começo do culto. É o mesmo louvor, as mesmas pessoas, a mesma unção. Só que o que muda não são eles. O que muda é como você vai receber agora esse louvor. Como você vai adorar a Deus agora. Você vai adorar, você vai louvar a Deus, lembrando que você está adorando aquele que é o único que tem a palavra de vida eterna. Que é o único que tem isso. Feche os seus olhos, toda a igreja. Esqueça quem está do seu lado.